continuando, eu apertei o botão de parar na outra aula sem querer, mas não tem importância. Como na segunda aula a gente ia continuar mesmo o conteúdo, não vai interferir. Então vamos lá. Continuando sobre a hidroelétrica no Paraguai construída, Brasil e Paraguai, eles têm a exportação da energia elétrica, é uma das grandes fontes de renda do Paraguai, visto que o país utiliza apenas uma pequena parcela, quer dizer, como eles utilizam muito pouco do tanto que fabrica de energia elétrica, o que eles fazem? Eles vendem o restante que sobra para que eles tenham uma economia em cima disso também. Então, uma pequena parcela eles utilizam, né, das usinas de Itaipu, construída com parceria com o Brasil, e de Iquiretá, construída em parceria com a Argentina. O país obtém cerca de 2 bilhões de dólares anuais graças ao fornecimento de energia. Então, para eles é uma fonte de renda muito importante. Participando do Mercosul, o país tenta diminuir o déficit de sua balança comercial e sua tradicional instabilidade política. Nesse sentido, o Brasil é um grande parceiro comercial do Paraguai. Em 2017, a maior parte das exportações paraguaias teve como destino o Brasil, que é o segundo país do qual o Paraguai mais importa, atrás apenas da China. As relações com o Brasil vêm se intensificando cada vez mais, especialmente porque o Paraguai oferece facilidades para a relação de indústrias em seu território. Aqui embaixo, olha, na página 40 tem o olhar geográfico, vocês vão ler esse texto, para vocês responderem as perguntas de 1 a 4. E aí, depois, no final, a gente corrige a apostila inteira, tudo bem? A gente corrige desde essa ou outras questões que nós já vimos, até o final da apostila, tudo bem? Como a gente está fazendo agora, deixando tudo ok. Aqui nós vamos falar, na página 41, do Uruguai. Então, o Uruguai é a forte economia na agropecuária. O Uruguai passou a integrar o comércio internacional em meados do século XIX, como fornecedor de produtos agropecuários, principalmente carne, couro e trigo. Atualmente, as atividades econômicas uruguaias ainda estão relacionadas à agropecuária, não só por predominar na ocupação do espaço, mas também por abastecer as principais indústrias do país, têxteis e frigoríficas, além de representar a maior parte das exportações. Com importantes investimentos na atividade agropecuária, uruguaia se destaca pela elevada produtividade. Esse mapa aqui mostra a Organização Espacial Agropecuária. Olha aqui, a parte que eles têm, a agropecuária, praticamente é no Uruguai todo, em alguns lugares mais, outro menos, mas é uma região onde a agropecuária é muito importante, e aí tem portos de pesca, frutas cítricas, azeitona, uva, cereal, amendoim, girassol, soja, arroz, cana-de-açúcar, milho, batata, bovino, ovino, agricultura, floresta e pasto. Então, na parte verde são floresta, a agricultura é na parte marrom e pasto é na parte amarela. Olha só, a parte amarela é predominante no Uruguai. Então, a criação de gado, ela é predominante no Paraguai. A região marrom de agricultura também é uma parte importante, mas não tão importante como a criação de gado. Na página 42, tem o Saiba Mais, é importante que vocês leiam como fonte de conhecimento, tá? Para que vocês possam entender melhor essa dinâmica do Uruguai. O Uruguai também é conhecido pelo maior fabricante de doce de leite, diz que é um dos mais saborosos. Eu nunca experimentei, mas dizem que é muito saboroso e muito gostoso.
Nós vamos falar aqui embaixo, na página 42, Argentina. Uma potência regional. A área platina, principalmente o entorno da cidade de Buenos Aires, foi a região que mais se desenvolveu na Argentina. Em virtude de sua grande importância estratégica e ainda por concentrar a maior parte das atividades econômicas do país. Na segunda metade do século XIX, as principais atividades econômicas eram a agropecuária e o comércio, ambas influenciadas diretamente pelo capital britânico, quer dizer, a Inglaterra investiu, lá. Investido na ocupação das novas terras, na modernização agrícola, na construção de estrada de ferro, etc. Aliás, aqui no Brasil também, a Inglaterra nas estradas de ferro, foi ela que contribuiu e bastante para isso. O processo de industrialização iniciou-se apenas no começo do século XX e vincula-se às atividades econômicas tradicionais. Eram indústrias alimentícias, frigoríficas, entre outras. Assim como nos principais países latino-americanos, como Brasil, México e Chile, as duas guerras mundiais possibilitaram a industrialização, estimulando-a por meio de substituição de importações. Lembra que eu falei, não sei se eu falei nessa sala, que a Primeira Guerra Mundial ela contribuiu muito para que os países da América Latina se desenvolvessem na indústria têxtil. Porque nós, na realidade, os países da América Latina, eles importavam tudo. Com a guerra, o que acontece? Não tem esses produtos disponíveis. E aí incentivou com que esses países criassem as suas próprias indústrias e começassem a fabricar vestidos, roupas, utensílios, materiais para reposição de tratores, de carro e assim por diante. Organização do espaço econômico. O clima temperado, úmido e abundância de água doce na região do Pampa favoreceram o desenvolvimento de vários cultivos, principalmente de cereais, produtos hortifrutigranjeiros e forragens. Com o solo intensivamente utilizado, essa região é responsável por 2/3 do total da produção agrícola do país e pela maior parte do valor total da atividade pecuária de bovinos e ovinos. Na região do Pampa, localiza-se o maior parque industrial do país, com destaque para as indústrias têxteis, de produtos alimentícios, de artefatos de couro, mecânicas, químicas, de material elétrico e de material de transporte, a qual inclui a indústria automobilística. O espaço também correspondente ao Chaco argentino, nordeste, território litigioso com o Paraguai durante a Guerra do Paraguai, corresponde a uma imensa planície ladeado pelo rio Paraguai. Nele se desenvolve, sobretudo, a pecuária extensiva de bovinos. Obras de irrigação facilitam o desenvolvimento de cultivos de cana-de-açúcar, fumo e banana. A Mesopotâmia argentina é a região compreendida entre os rios Paraná e Uruguai, onde predominam a pecuária extensiva e os cultivos de algodão e milho. No extremo norte é feito o cultivo de erva mate. As regiões mais distantes do centro econômico do país localizam-se a oeste, nos contrafortes dos Andes, constituindo uma faixa que se alonga do norte ao sul. A norte tem Puna, que corresponde à região semiárida, e ao sul Patagônia, frias. Em ambas, há necessidade de obras de irrigação para viabilizar a produção agrícola. As cidades principais são Salta, San Juan e Mendoza, famosa por sua indústria vinícola. A oeste de Mendoza, na fronteira com o Chile, destacam-se áreas de exploração de petróleo, o que originou o desenvolvimento de indústrias petroquímicas e de material plástico. A extração de petróleo e gás natural também ocorre na Patagônia,
além da pecuária de ovinos. Aqui nós temos um mapa Argentina, energia e indústria. E aqui mostra a região industrial, que é bem pequena, agricultura comercial, criação extensiva. A maior parte aqui é essa parte amarela, que é a criação extensiva do gado. Então, é a maior parte de produção econômica. Essa parte marrom aqui é a parte da agricultura no país. E essa riscadinha é da indústria. Então, o que ganha mesmo é a criação de gado. O Brasil no contexto da América Latina. Falou de América Latina, você está falando de Brasil também. Aqui tem um quadro, e esse quadro mostra as diferenças, né, da relação identidade nacional regional. Observe o resultado dessa pesquisa gráfica. Aí os brasileiros têm 77%, cidadão do mundo 15%, latino-americano 4,7%, sul-americano 1,2%, cidadão do Mercosul 1% e não sabe, não respondeu 1%. Quer dizer, o Brasil no contexto da América Latina são 77% quem respondeu a pesquisa, né? Essa fonte é do Instituto Internacional, né? Opinião pública e dos líderes. Nota-se que a maior parte dos entrevistados se veem como brasileiros e apenas pouco mais de 4% se declararam latino-americanos. A mesma pergunta foi feita na Argentina, no Chile, na Colômbia, Equador, México e Peru. Nesses países, cerca de 43% dos entrevistados responderam que se sentem latino-americanos, um resultado bastante superior à média brasileira. Qual seria o motivo para que essa grande diferença? Por que nós não sentimos latino-americanos, né, e sim brasileiros? É bem interessante. De acordo com Fernando Moron, pesquisador da Universidade de São Paulo, alguns motivos justificam a baixa identificação dos brasileiros com a América Latina, entre eles ter sido o único país da América colonizado por portugueses, e, portanto, o único onde a língua espanhola, muito associada à América Latina, não é oficial. A independência da América Espanhola ter sido conquistada por meio de guerras contra a Espanha, enquanto a do Brasil foi declarada pelo próprio imperador. Então, na realidade, algumas coisas fazem com que a gente não se sinta parte dessa América Latina por alguns fatores históricos. E aqui, na página 45, ela fala isso. E ela mostra um gráfico sobre a balança comercial do nosso país em relação aos outros, que é interessante vocês darem uma olhada, ok? A nossa aula termina aqui, o capítulo também, e eu gostaria que vocês fizessem a atividade desse capítulo, né? A atividade da página 46 e da página 47, para que a gente, na próxima aula, nas duas aulas que nós vamos ter, possamos estar corrigindo, ok? Aproveite o tempo que sobra dos vídeos e tudo para vocês relerem o capítulo e fazer as atividades, ok? Tchau, fiquem com Deus, até a semana que vem.